O retalho automóvel está a sofrer grandes transformações nos últimos anos, mas a verdade é que a experiência parece continuar a ser o foco num dos setores que efetivamente nos leva a pensar em grandes paixões. E por isso, nesta newsroom, temos connosco a Mercedes-Benz Retail para nos explicar um bocadinho como foi todo este processo de transformação do espaço para ir ao encontro de um cliente que quer estar em contacto em todos os diferentes pontos, seja desde a venda até ao pós-venda. E por isso vamos estar à conversa com o Pedro e com o Bruno, que nos vão explicar como é que foi feita toda esta transformação, e por isso eu gostaria mesmo daqui de começar com a visão do Pedro, para nos dar a conhecer efetivamente estes momentos que existem agora de contacto com este cliente, o que é que foi necessário fazer e porquê é que sentiram que existia esta necessidade de melhorar esta experiência, esta jornada dentro da Mercedes-Benz Retail? Pedro, peço-lhe que ligue o microfone agora, por favor. Olá, boa tarde, Ana. Desde o princípio que a Mercedes-Benz Retail tem um desejo e uma vontade muito grande de ser a excelência do retalho automóvel premium em Portugal. E, portanto, na altura em que o Bruno teve conhecimento deste novo conceito de retalho, desde esse momento que ele decidiu que nós teríamos que ser pioneiros em introduzir esse mesmo conceito cá em Portugal. E à medida que fomos percebendo exatamente o que é que isso representava e quais seriam as melhorias que poderia ter para a experiência do cliente, principalmente o facto de transformarmos a experiência que normalmente inicia de uma maneira digital, quando o cliente começa em casa a pesquisar algo sobre um automóvel, e depois não tinha essa continuidade quando visitava um concessionário, a necessidade que este conceito trazia de criar conceitos especiais e personalizados para cada tipo de cliente, que percebemos que teríamos que ser obrigatoriamente os primeiros a introduzir. Essa necessidade também aparece porque, sendo a única concessão em Portugal que é do own retailer, portanto o retalho próprio da Daimler, da própria Mercedes, e com a necessidade que nós sentimos e com a responsabilidade que temos também de ser um exemplo para a restante rede, era uma evidência que teríamos que fazer os maiores esforços possíveis para, tão cedo quanto fosse possível, implementar o conceito de câmbio no nosso concessionário. Calhar agora o Bruno podemos explicar aqui um bocadinho melhor, efetivamente, que mudanças é que nós podemos sentir ao entrar dentro da Mercedes-Benz Retail hoje, e que desafios é que trouxe também todo este novo espaço que encontramos agora aqui. Bem, Ana, falando primeiro então do que é que o cliente pode aqui encontrar e deixando depois para o final que mudanças é que tivemos que fazer. Em primeiro lugar, nós sentíamos sempre uma grande diferença entre o atendimento que conseguíamos prestar ao cliente no departamento de vendas e no após-venda, ou na oficina mais propriamente dito. E, portanto, nós costumamos brincar com isto e dizemos que a motivação que um cliente tem para vir comprar um automóvel é completamente diferente da desmotivação que tem para vir deixar o carro à oficina. Quando nós vamos comprar um carro, estamos motivados, portanto, temos uma vontade de comprar um carro, entramos num espaço bonito, com carros, normalmente somos atendidos por alguém bem vestido, com um ar-condicionado, com música, e estamos a cumprir um desejo. Quando vamos ao pós-venda, vamos ficar sem o nosso carro, no final do dia ainda vamos ter que pagar por isso, e vão-nos explicar uma fatura que nós muitas vezes temos dificuldade em perceber. Portanto, e o serviço que prestamos não era o mesmo, ou seja, muitas vezes recebemos o cliente num espaço exterior, quando o cliente vinha à oficina, o que não era minimamente compaginável com o desejo de atendimento luxuoso que a marca tem e também com a diferenciação e a individualização que queremos prestar no atendimento. A nossa gama hoje é muito grande, que vai desde o Classe A, se quisermos falar na Smart, na Mercedes, até ao Classe S, já para não falar também da Smart. Portanto, os clientes não são todos iguais e mesmo dentro de cada uma das gamas temos clientes com desejos e com opções completamente diferentes. O que aqui conseguimos fazer foi criar um espaço sem barreiras entre as vendas e o após-venda. Portanto, hoje, se a Ana vier à Mercedes-Benz Retail, conduz o seu carro literalmente para dentro das nossas instalações, é como se entrasse dentro do stand de vendas, a conduzir o seu carro. E
temos pelo menos 4 espaços completamente diferenciados em termos de atendimento, onde o próprio cliente pode fazer a escolha de qual é o local onde se sente mais à vontade, mais confortável. Nós temos zonas públicas, onde temos literalmente mesas de café, onde as pessoas podem estar de uma forma descontraída para serem depois, para poderem depois tratar do seu processo de venda ou de recepção de viatura na oficina. São sempre recebidas por uma Star Assistant, que não é mais do que o conceito de um concierge, que no fundo recebe cada um dos clientes e encaminha cada um dos clientes para o vendedor ou para o recepcionista em função daquilo que o cliente vem cá fazer. Temos depois as zonas semi-privadas, onde o cliente tem umas mesas mais de pé alto, pode estar à conversa com um dos nossos colaboradores de uma forma mais descontraída, mas um pouco mais reservada do que nas zonas públicas. E depois temos as zonas privadas, que é um espaço em tudo similar àquilo onde tanto eu como o Pedro estamos hoje, e que são gabinetes onde há clientes que se sentem mais à vontade, ou que estamos a tratar de assuntos um bocadinho mais sigilosos, como tratar de um financiamento automóvel em que temos que mostrar alguns dados financeiros, não é? E temos ainda, por último, um espaço que se chama Corporate Lounge e que serve para recebermos clientes que, pela sua natureza, precisam mesmo de muita privacidade e não querem ser vistos num espaço relativamente público, ou que servem também, por exemplo, quando temos que atender clientes que são diretores de compras ou responsáveis de frotas de grandes empresas e que precisamos de mostrar uma determinada viatura e ter uma conversa um pouco mais aturada para um modelo específico, e conseguimos, inclusivamente nesse espaço, servir, se for caso disso, uma pequena refeição, um pequeno cocktail, de uma forma a ir ao encontro das necessidades e da expectativa do cliente. Portanto, estes espaços são válidos tanto para vendas como para a pós-venda e permitem que o próprio recepcionista, o próprio vendedor ou o cliente escolha então o espaço que faz mais sentido para prestarmos um melhor serviço, um serviço individualizado ao nosso cliente. Depois a Ana perguntou-me também que mudanças tivemos nós que fazer. E aí sim, foram muitas. Foram muitas porque nós somos humanos, somos animais de rotinas, de hábitos, e portanto isto obrigou a uma mudança muito grande. Primeira, nós não temos, quando se entra no nosso espaço, nós não temos vendedores nem recepcionistas sentados nos nossos espaços de atendimento. Estão todos em áreas comuns que conseguem ter visibilidade sobre todo o ponto de atendimento, mas aquela velha imagem de termos alguém sentado numa secretária com um computador, com montes de papéis e a fazer outras operações que não seja dar atenção ao cliente, não existe aqui. Temos a Star Assistant, que recebe todos os clientes, e os vendedores recebem depois uma notificação nos seus aparelhos digitais, sejam telemóveis, sejam computadores, que têm um determinado cliente para vir receber, da mesma forma que os recepcionistas conseguem receber uma notificação, um pop-up nos seus computadores, que um determinado cliente com uma determinada matrícula entrou na nossa instalação e que tem agendado uma marcação. Nós temos um sistema que consegue ler as matrículas e, se essa matrícula estiver na nossa base de dados e tiver um agendamento, então nós podemos dizer que a Ana entrou na nossa instalação com a viatura classe A180, com uma matrícula que está associada a si e que vai ser necessário recebê-la. Esta foi uma mudança enorme, porque os vendedores sentiram que não estão no stand, portanto, que podem perder contacto com o cliente, que podem perder vendas. Os recepcionistas, a mesma coisa, portanto, que não conseguem ver o cliente logo que ele chega e que o cliente não os vê a ele. E, portanto, esta foi uma mudança tremenda, não só para vendedores e recepcionistas, como para as respectivas chefias e direções de cada uma das áreas operacionais, que não se sentiam tão confortáveis porque estaríamos a mudar completamente o processo. Portanto, aquele conceito de termos alguém que espera numa fila para ser atendido num balcão não existe. Cada cliente é tratado de uma forma individual e tem alguém que lhe dá atenção e pode ir sossegadamente tomar o seu café, que nós nunca o vamos deixar sozinho e nunca ninguém vai passar à frente dele. Todos são atendidos na sua hora, na hora que está marcada, e isso é uma mudança comportamental enorme para nós portugueses.
mas nós respeitamos as horas de marcação e não atendemos a alguém que antecipou a sua hora de marcação se não houver vaga para o fazer. São grandes mudanças neste paradigma de retalho automóvel, não é? Porque, na verdade, sabemos que, efetivamente, tem de continuar a existir esta experiência e eu agora gostava aqui de perceber um bocadinho melhor com o Pedro, na verdade, porque é que o foco está, efetivamente, neste lado, porque a mim parece uma experiência de luxo, não é assim? Exatamente isso, Ana. É esse o foco, um dos conceitos que a Daimler até nos pediu que introduzisse é como se fosse, como o Bruno falou, um concierge de um hotel de luxo. E, portanto, o facto também de não termos as equipas de vendas e da pós-venda no showroom e de os clientes poderem circular livremente, também facilita com que os clientes se sintam à vontade para percorrer o espaço e sintam que o espaço é seu, sem terem necessariamente que ter alguma ligação com as equipas se precisarem. E esse luxo vem de diversos aspectos, vem desde os acabamentos, dos materiais que usamos, do conceito. Ninguém no nosso concessionário será indicado para se dirigir a algum lado sem ser acompanhado. A Daimler desenvolveu um conceito que nós também implementamos, que são as Star Assistant, e que temos em diversos pontos do nosso showroom, que acompanharão a Ana, se cá vier, exatamente até ao sítio onde precisa e acompanharão a falar diretamente com quem precisa. Também desde os espaços que criamos, como o Bruno já falou, nós criamos também espaços, por exemplo, para os clientes trabalharem livremente na nossa concessão, se quiserem esperar pelo carro ou alguma coisa que precisam de fazer. E também esse luxo também traz um respeito grande pelo tempo do cliente. Nós tentamos muito respeitar o tempo do cliente e respeitar as diferenças de cada cliente. Como o Bruno disse, nós conseguimos saber quando um cliente chega com antecipação e sabemos exatamente o que é que o cliente vem fazer. Por exemplo, se a Ana vier cá ao pós-venda, pode sentar-se livremente num dos espaços e falar com o recepcionista e explicar-lhe exatamente o que é que precisa, ou pode simplesmente utilizar o conceito de check-in express que nós criamos, em que a Ana já antecipadamente sabe a que horas é que vem deixar o seu carro, chega cá, entrega a sua chave e vai embora, e não tem que perder cá mais tempo. Portanto, o luxo é um conceito muito abrangente. Tem também a ver com aquilo que eu falei, que para mim é um aspecto muito mais especial, que tem a ver com a experiência digital. Há alguns anos o cliente chegaria aqui e depois no fim de toda uma experiência digital em casa receberia um catálogo e nós conseguimos não só manter a continuidade multicanal da experiência digital que o cliente tem antes de ir a um concessionário, como ainda ampliá-la cá. Com os diversos conteúdos multimédia, nós instalamos neste concessionário cerca de 60 ecrãs, temos cerca de quase 20 computadores a controlar todos os equipamentos e qualquer vendedor, qualquer recepcionista, até a Star Assistant, pode livremente reservar uma das salas, um dos espaços para o cliente para esses equipamentos e podemos projetar qualquer conteúdo que seja necessário para ajudar o cliente a perceber melhor algum equipamento, alguma dúvida que tenha até sobre algum funcionamento do seu carro, em qualquer desses tipos de diferentes espaços que temos. E, portanto, é este conceito um bocadinho holístico do que é o luxo e que vai beber a áreas muito diferentes daquilo que é o retalho automóvel que nós implementamos cá e que temos vindo a fazer um esforço para, com um treino forte de todas as equipas, após termos as instalações, conseguir entregar aos nossos clientes de uma maneira consistente. Qual é que tem sido a reação dos vossos clientes ao terem acesso a esta experiência? Porque isto já está implementado, vocês já estão nestes espaços novos. Exatamente. Temos tido dificuldade em alguns campos, em coisas às vezes muito simples, em alterar os hábitos. Temos que fazer um esforço para alterar os nossos próprios hábitos, mas posso dizer que, por exemplo, inicialmente, como o Bruno disse, agora o cliente conduz o seu carro para dentro das instalações e tem um espaço onde estaciona o seu carro exatamente com os mesmos acabamentos que tem o showroom, portanto com bastante luz, com madeira, com climatização, e o que acontecia inicialmente é por muitos avisos que nós colocássemos e muitas indicações no exterior, as pessoas continuavam a chegar ao exterior do concessionário e a estacionar o seu carro e a entrar a pé. E portanto isso também é um processo. E depois há aquela parte mais interessante e mais agradável e que também nos recompensa, que é ver o espanto e a satisfação que os clientes têm quando acabam por circular livremente pelo espaço e acabam por perceber as mais-valias que isso traz, seja porque lhe conseguimos apresentar qualquer coisa no ecrã facilmente e explicar. Um cliente está a ver um carro branco, por exemplo, e por trás tem um ecrã gigante e diz, então eu consigo mostrar-lhe já exatamente esse carro em preto, com outra configuração que queira, eu consigo. Quando estou a entregar um carro novo a um cliente e o cliente diz, mas eu não percebo muito bem como é que funciona este determinado sistema,
e nós passamos um vídeo e o cliente percebe isso de uma maneira muito mais intuitiva. Esse espanto e essa satisfação que vemos é aquilo que nos recompensa neste momento. Bruno, agora gostava de perceber consigo em que é que se inspiraram para criar estes novos espaços dentro da Mercedes-Benz Retail? Teve que existir de alguma forma também feedback por parte dos clientes para perceberem o que é que fazia falta? Houve também um olhar sobre o que se passa a nível internacional? Como é que surgiu toda esta inspiração também? Bem, toda esta inspiração é fruto do trabalho de uma máquina muito grande, concentrada essencialmente na Alemanha, mas com o input de muitos mercados europeus e não só. É claro que todas estas questões são adaptadas um bocadinho à cultura local, portanto o sistema não é um sistema completamente fechado, mas há um manual com um conjunto de regras e de materiais que devem ser utilizados neste novo projeto, e este novo projeto tem aqui um nome de código interno que se chama MAR 2020, e este MAR vem de Marketing and Architecture Retail, e era para ser implementado em 2020, daí o nome. Portanto, há um manual sobre este espaço que quer-se um bocadinho esta uniformidade ao longo de todos os espaços Mercedes espalhados pelo mundo. De qualquer forma, e como eu disse, têm que ser adaptados a duas coisas: à cultura de cada um dos países, cada um dos mercados, e também a cada uma das instalações. Porque criar uma infraestrutura destas de raiz é completamente diferente de adaptar uma instalação já existente a um conjunto de normas e de guidelines que existem. Portanto, o que nós fizemos, em primeiro lugar, a partir do momento que eu vi este conceito implementado, essencialmente, ele começou por ser implementado primeiro na Alemanha e depois nos restantes países do centro da Europa e do norte da Europa, e a partir do momento que eu, nas reuniões que tinha fora de Portugal, tive acesso aos conteúdos do programa, começámos numa busca incessante de trazer este projeto para Portugal tão rápido quanto possível. Contámos, como é óbvio, com o apoio da Mercedes-Benz Portugal, que é o importador da marca Mercedes-Benz e Smart para o nosso país. E o primeiro passo foi então conseguir trazer uma equipa de arquitetos alemães a Portugal para, em conjunto com um gabinete de arquitetura português, que foi nomeado também pela Daimler, e em conjunto com todas as nossas chefias e direções operacionais, desenvolvermos o conceito. Só fazia sentido para nós desenvolvermos o conceito envolvendo aqueles que iam ser depois os donos dos espaços e aqueles que iriam ter que implementar. Nós falamos muito de arquitetura, mas este conceito tem muito a ver com a jornada do cliente connosco, a viagem do cliente connosco dentro da Mercedes-Benz Retail. Portanto, isto foi feito no final de 2018, ali mesmo in extremis, junto ao final de 2018. Foi um workshop de um dia e meio com cerca de 15 participantes, entre arquitetos e elementos das nossas equipas. Depois foi feito um master plano de todo o espaço, que depois foi desenvolvido pelo Gabinete de Arquitetura selecionado em Portugal. Daí para a frente houve um processo de orçamentação, houve um processo de adaptação dos orçamentos que obtivemos ao budget que tínhamos disponível, porque nós somos, só para registro, o segundo mercado mais pequeno na Europa e, portanto, temos que fazer uma obra à nossa dimensão e não podemos, aqui não temos déficit, temos lucros e, portanto, para continuar a ter lucros temos que fazer um investimento racional e que seja pagável no tempo que consigamos ver o payback desse mesmo investimento. Conseguimos fazer, em nossa opinião, tudo isto num tempo relativamente recorde, porque havia muita pressão da nossa parte em nós mesmos e a equipa como um todo, desde o início, comprou o projeto, mesmo sabendo que iríamos passar meses muito complicados com uma instalação a elaborar e com obras cá dentro. Conseguimos então arrancar com a construção em novembro de 2019. O que aconteceu foi que nós comprometemos com um determinado budget, com um determinado orçamento,
que não foi o orçamento inicial, foi muito discutido, e tivemos que fazer um plano a 10 anos para mostrar à administração da Daimler na Alemanha que o projeto era execuível e que era rentável para Portugal. A partir do momento que assinámos esse documento de investimento em Portugal e que foi assinado também na Alemanha, havia que pôr então mãos à obra. Longe estávamos nós de saber que, logo depois de termos começado a obra no final de 2019, iríamos ser atingidos por uma pandemia. Mas, de qualquer maneira, nós nunca baixámos os braços em relação aos prazos que tínhamos acordado. Relembro que, dado que este projeto começou essencialmente no centro e no norte da Europa, havia a necessidade de encontrar fornecedores e certificá-los para esta zona do globo, e nós participámos também ativamente nessa certificação de fornecedores, muitos deles ibéricos, e o que é facto é que fomos passo a passo, fazendo ajustes em alguns investimentos que eram necessários fazer, mas sempre com uma linha de orientação muito clara. Nunca cortar em nada que ponha em causa a experiência do cliente, o conforto do cliente, a satisfação do cliente. Fomos cortando em algumas coisas que tínhamos que cortar para conseguir atingir o nosso objetivo. O nosso objetivo era terminar a obra em junho do ano passado e cumprir o investimento, que podemos partilhar, foi um investimento na casa dos 2 milhões de euros, e o que é facto é que conseguimos algo que não é muito comum em Portugal, que foi acabar a tempo e cumprir o budget. Fruto disso, somos hoje também um benchmark na Europa, e a Daimler Real Estate, que é uma empresa do grupo Daimler que gera todas as propriedades, todos os ativos da Daimler, acabou por utilizar o nosso exemplo para influenciar outros mercados e outras equipas de gestão na Europa. E, portanto, esta foi a nossa jornada. A jornada seguinte foi um pouco mais complexa do que esta, que foi, então agora vamos implementar as medidas e vamos pôr toda a gente a trabalhar de acordo com o mapa, com os manuais do conceito do MAR 2020. Bruno, muito obrigada por este momento. Queria agradecer também ao Pedro por terem estado os dois aqui a acompanhar e a dar a conhecer também na nossa newsroom este que é um espaço que se quer experiencial acima de tudo e que é também, pelo que tive a oportunidade de vos ouvir, um exemplo do que está a acontecer também noutros países e, portanto, vocês são um exemplo em Portugal daquilo que deve ser seguido, o que muito também me orgulha enquanto portuguesa, sabendo que nós estamos com projetos tão interessantes dentro de portas. Já sabe, quanto assim, nós estamos sempre cá a acompanhar tudo o que se passa no mundo das marcas. Fique connosco, seja no nosso site, nas nossas plataformas digitais, na SIC Notícias ou então no nosso canal da comunidade, o Empower Brands Channel. Nós temos mais novidades para si em breve. Muito obrigada.